Então, turma, estamos chegando à divisão, tá? A divisão nós temos aqui os elementos dele, que é o divisor, o dividendo. O dividendo sempre é o maior valor que nós temos aqui nesse caso. O divisor o que divide, quociente é a resposta, tá? E o resto quando sobra, pode ser zero, tá? O que dá para definir? Que nós temos o dividendo é igual, dá uma expressão numérica, tá? O divisor, eu vou botar o D minúsculo, vezes o quociente, que é o Q, mais o R, tá? Então, o dividendo é igual o Dzinho, tá? Que eu chamei de divisor, vezes o Q mais o R, certo? Então, esses são os elementos. Então, a questão 41, 42 e 43, ele vai trabalhar com essa ideia aqui, de completar. Ele vai perguntar quem que é o dividendo, quem que é o divisor, quem é o quociente, quem que é o resto, certo? Então, vamos lá para cada um deles, tá? Então, tem que guardar esses nomezinhos para fazer as atividades. Então, a prof trouxe aqui para vocês um exemplo da 41 e 42, tá? De completar, tá certo? Então, olha o exemplo 1. Eu tenho aqui 12 dividido por 3 é igual a 4. O 12 é o... Como é que é chamado o primeiro número? Dividendo. Dividendo. E o é o divisor. Quem desses números é o divisor? Se nós for olhar no desenho lá, é o que está dividindo depois dos dois pontinhos. Nesse caso, é o 3. E o 4, esse aqui, é o quociente. Quociente. Tá? Então, eu completei com os nomes que foi dado ou com o número, certo? Agora, neste exemplo que eu dei aqui, 15 dividido por 5 é 3. Como é chamado o 3 nesta operação? Só o 3. Eu estava fazendo uma pergunta. É chamado de quociente. Então, ele pode ser em forma de pergunta ou, né, em completar. Então, a 41 e 42 é isso, tá? Vamos para a próxima atividade. Então, aqui na questão 43, vocês vão ter que me dizer quem que é o quociente, quer dizer, qual é o resultado e qual é a sobra, qual é o resto, tá? Então, vamos dividir, tá certo? Na tabuada do 7, quem é que dá mais perto do 20, tá? É o 2, né? Porque o 3 daria 21. Então, 2 daria 14. Então, 20 dividido por 7 dá 2, que dá 14. 14 para 20 sobram 6. Não esquece de diminuir aqui, tá? Então, este aqui é a resposta. Então, esse é o quê? Então, o quê vai ser 2 e o resto vai ser 6. É isso que tem que ser feito com a questão 43, tá? Mesmo com o número grande, ó. Quantas vezes o 35 cabe no 42? Ele cabe uma. Então, vamos lá. 42 dividido por 35, ele cabe uma. Então, vamos botar aqui 35. Vamos descontar. Aqui vai dar 0, porque vai emprestar, aqui vai ficar 12, certo? 12 para 5... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7. Então, esse nosso é resto e esse é o nosso Q. Então, 1 pro Q e 7 pro R. É isso que eu quero na questão 3, tá? Toda ela, tá bom? Bem facilzinha. Todas são atividades simples. Bom, na questão 44, ela é de completar, mas ela vai formar sempre uma expressão numérica, tá? Então, eu fiz uma expressão numérica inteira para vocês verem aqui, ó, de verde, tá certo?
eu dividi 17 por 3, que deu 5, porque 3 vezes 5 é 15, e sobrou 2, tá? E daí, então, o que é o 17? O 17 nada mais é do 3 vezes 5 mais 2, tá? Então, eu coloquei aqui, escrevi ela, tá certo? Toda ela. Isso que ele vai pedir para vocês completar. Então, olha o exemplo 2 aqui. O que tá faltando aqui nesse pontilhadinho? Tá faltando alguém. Então, 16 é igual a 3 vezes 5. Então, tá faltando 13 aqui, ó. 3 vezes 5 mais 1. Tá certo? Eu vou sempre seguir esse exemplo aqui, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 20 é igual a 3 vezes 2. Então, tá faltando o 20 aqui. Então, eu vou colocar o 20 aqui. O 8 vezes 2. E aqui embaixo, mais 4. Tá? E completei todos os espaços. Isso tem que ser feito na questão 44, certo? A mesma ideia a gente vai fazer para completar o quadro da questão 45. Aqui na questão 45, então, eu coloquei de completar a tabela. É a mesma ideia da 44, então ele tem a expressão numérica, tá? Esse aqui é o maior, dividendo, divisor, quociente e o resto. Aqui eu tô vendo que tá faltando o maior número. Como é que eu vou achar o maior número? É só eu multiplicar os números que eu tenho e somar o resto. Então, eu faço aqui e somo este. Aí eu vou achar o maior valor, tá? Então, eu vou fazer 8 vezes 6, 48. 48, 49, 50. Então, eu já sei que aqui vai ser o 50. Agora, eu quero o resto. É só fazer esse valor e descontar o que eu tenho ali. Olha, 8 vezes 4 ou 4 vezes 8, tanto faz, 32. 32 tira 40, dá 8. Então, aqui vai ser resto 8, tá? Agora, aqui tá faltando um dos divisor, tá certo? Como é que eu vou fazer? É só pegar esse 1 e descontar daqui. Então, 36 tira 1, fica 35. Na tábua do 5, quem é que dá 35? É o 7. Então, é aqui. O 7. 7 vezes 5 é 35. Com mais 1, 36. É isso que tem que ser feito na questão 45. Vamos para a última, então, que é a 46. Então, a última atividade, a 46, é quando eu divido por 1, tá? Ou divido pelo próprio número, ou quando eu vou dividir o zero, tá certo? Então, pra gente dar uma pensada. Então, eu vou começar pelo zero. Gente, quando eu vou dividir o zero, é como se eu vou dividir nada. Ninguém vai ganhar nada. Não interessa quantas pessoas vão receber. Todas elas vão receber zero. Então, zero dividido para 20 pessoas é zero. O que não pode acontecer é 20 pessoas ser dividido por zero. Aqui não existe essa divisão, tá? Não existe botar o zero no divisor. Mas ele pode ser dividido. Ninguém vai ganhar nada, tá certo? Então, ele aqui na frente pode, ele não pode ser aqui no divisor. Bom, para mim ter resultado zero, ele tem que estar no dividendo. Então, quem que tá aqui, ó, que tá faltando? O zero, tá? Então, ele pode estar no início e pode estar no fim, ele não pode estar no meio, tá certo? O zero nunca vai estar aqui no divisor, certinho? Então, vamos para agora quando eu tô recebendo 1. Quando é que vai dar 1 no quociente? Quando der o próprio número. 5 dividido por 5 dá 1. Tá certo? 5 pessoas dividido por 5 reais dá R$1 para cada um. A mesma coisa aqui, ó. Para dar 1 aqui no resultado, então aqui são números iguais. 8 dividido por 8 dá 1. 7, para mim dar um número aqui pelo próprio valor, vai ser 1, algo dividido por 1. 7 dividido para uma pessoa, R$7 para uma pessoa dá o próprio número. 7, tá certo? Ó, repetiu o número dividendo com quociente, então aqui vai ser 1, tá certo? Qual é o número que repete o quociente e o dividendo? É o 1.
tabuada do 1. É isso, tem que fazer na 46. Só isso.